Vamos chegando nessa manhã. Quando eu gravo no estúdio, vocês não sabem se é manhã ou se é noite, né? Aqui eu tô do lado de fora. Vamos chegando nessa manhã, são 2 horas da manhã. Você tá aí na manhã deste sábado, dia 9 de dezembro de 2023, acompanhando vídeos aqui do Raiz Tricolor. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, a casa aí da torcida do Fluminense. Seja bem-vindo e se inscreva. Somos 220 mil aqui no Raiz Tricolor, hein? Como é que vai continuar crescendo, né, cara? Que isso é uma loucura. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo, muito obrigado a todo mundo que está deixando o like aqui embaixo também e acompanhando todas as notícias do Fluminense, tá? Vou dar aquele recadinho maroto, que a capinha do Fluminense, capinha oficial mesmo, é produto do clube, tá? Tipo, parada, vai dinheiro pro Fluminense e tudo mais. Gol Case, ó. Olha isso aqui, ó. Capinha campeão da América, personalizada com seu nome. Tem muita coisa legal lá na Gol Case. Além disso, tem as garrafinhas também. Ó. Eu peguei essa garrafinha aqui. Não é do Fluminense, porque é pra eu poder levar pro estádio, né, por exemplo. Tem estádio fora de casa que não dá pra eu levar uma garrafinha do Fluminense, né? Enfim, garrafinhas personalizadas também. Ó o nome aqui, ó. Gabriel Amaral e tal. Tem garrafinhas do Fluminense, claro, lá também. Vou deixar um link aqui embaixo na descrição. Vou deixar um link aqui embaixo pra você ir lá e usar o meu cupom, tá? Raiz Tricolor, tudo junto ali, te dá desconto. E a capinha é o seguinte, comprou 2, leva 4. Exatamente, aproveita, tá? Vamos falar de Renato Augusto, tá? A gente abre aqui falando, jogador contratado pelo Fluminense, tem um vídeo nesta sexta-feira explicando tudo, tem uma live lá no canal Jornada 1902, que é o meu outro canal, né, junto com o Fio e com o Lessa, onde a gente fala bastante de Fluminense. Tem uma live ali de 1 hora falando praticamente só sobre o Renato Augusto, vai lá conferir. E a gente abre com informações que foram publicadas na noite dessa sexta-feira. Matéria do Túlio Kaiser, do Guilherme Abraão e do Luiz Fabiani na Itatiaia Esporte, de que o Fluminense encaminhou a contratação e de que o contrato será por 1 temporada com opção de renovação em caso de metas alcançadas. Ou seja, uma espécie de contrato de produtividade. Não é exatamente um contrato de produtividade, mas dá para poder dizer que é uma espécie de contrato por produtividade. Porque fala contrato por produtividade, você imagina, não, tem que fazer tantos gols. E não é muito isso, né? A gente vê aqui durante a matéria que o jogador vai assinar um contrato de 1 ano com o Fluminense com opção de renovação por mais 1 temporada em caso de cumprimento de metas. Renato Augusto vai ter um salário menor no Tricolor em relação aos vencimentos recebidos no Corinthians. E, enfim, aqui coisas que a gente já abordou no vídeo de ontem. Eu não sei que metas são essas, tá? Em relação à informação, eu não posso vir pra cá e mentir pra você que eu sei que metas são essas. Mas, baseado no histórico, e enfim, a gente acompanha a Fluminense já há muito tempo, principalmente agora nessa gestão Mário Bittencourt, a gente sabe que os contratos que têm essas metas para renovação normalmente envolvem número de jogos em que o jogador é relacionado. Acho que o caso mais claro disso e que vai estar vivo na sua memória quando eu falo isso é o caso do Wellington. E por que eu estou falando isso? Esses casos normalmente são com jogadores que tem um problema ali em relação à lesão, tá? E aí o resumo é o seguinte, vocês vão lembrar do caso do Wellington. O Wellington assinou por 1 temporada só. E aí chegou em setembro, ele estava ali para bater, eu lembro que eu até que dei exclusiva disso de quantos jogos ele precisava ser relacionado na temporada, e se ele fosse relacionado para essa quantidade de jogos, o contrato dele tinha uma cláusula de renovação para o ano seguinte. Eu lembro de questionar muito na época, falar, pô, por que não para de relacionar? Sabe que o cara não tá rendendo. Mas até na época o Phil abriu-lhe um pouquinho os olhos nesse sentido numa live lá do Canal 20, que era o seguinte: esse contrato e o do Renato Augusto é a mesma lógica, né, ao que parece, se as metas forem semelhantes a quase todas ali que tiveram na gestão Mário, é um contrato de 2 anos. Basicamente isso, é um contrato de 2 anos, que só vai ter 1 ano, só vai poder ser rompido ali de 1 ano, se o Renato Augusto se lesionar. Porque assim como o Wellington, o Renato Augusto também é um jogador que tem um histórico de lesões. Então assim, é um contrato do seguinte, olha só, estamos assinando um contrato de 2 anos, mas se no primeiro ano você, não tiver relacionado para 60% dos jogos, a gente encerra esse contrato no primeiro ano, beleza? É meio que uma lógica inversa ali, né? O contrato oficialmente é de 1 ano, renovável por mais 1, se ele atingir ali um percentual, que eu não sei, eu falei um percentual de suposição aqui, né? Atingir um percentual de jogos relacionados. Porque se ele está relacionado, ele pode até estar mal.
individualmente, não tá rendendo e tal, mas ele tá disponível para jogar. Normalmente esses contratos assim com essas metas que o Fluminense estabelece são contratos nesse sentido de produtividade física, basicamente. Em resumo, se o Renato Augusto se machucar muito na primeira temporada, não deve ficar para a segunda, a lógica é essa. O Fluminense normalmente assina contratos de 2 anos quando está adquirindo jogador em definitivo, 2, 3, 4 ou 5 anos. As exceções são só 2, tá? Uma, esse caso que eu falei, né, que é o contrato de 1 ano renovável por mais um, que é basicamente, olha, eu quero você como jogador aqui, mas você tem um histórico de lesão, se você se lesionar, eu não é pra ficar pro ano que vem. Foi o caso recente de Wellington, tá sendo agora do Renato Augusto. E outro caso é quando vem aquele maluco que tá muito em baixa e é uma aposta total. Tipo um Johnny Gonzalez, tipo um... o Johnny Gonzalez foi 1 ano e meio, né? Mas tipo um Giovani, acho que é o caso claro disso. Enfim, aí normalmente é 1 ano só e aí vê o que acontece, tá? Então tá aí um detalhe aí do Renato Augusto, essa produtividade que ele vai precisar de ter fisicamente, pelo menos. Outra notícia, agora a gente falando de grana. Vamos falar de grana aqui rapidinho, tá? Isso porque o Alan Simon publicou lá no blog dele lá no All Sport sobre a grana que pinga nos cofres do Fluminense da TV Globo por transmissões. Resumidamente explicando, cota de TV do Campeonato Brasileiro, a grana que a Globo, né, e o Sport TV e o Premier botam na carcaça dos times, ela é dividida em 3 partes. 40% é igual para todo mundo, né? Bate ali na conta mais ou menos 31 milhões de reais fixos, que são iguais para todo mundo, do Cuiabá, do América Mineiro ao Fluminense, ao Flamengo. Isso 40%. 30% é pela posição no campeonato, é aquilo que chamam de premiação, mas não é premiação. O Fluminense foi 7º, 33 milhões no bolso do Fluminense. Os outros 30% são definidos por audiência, que é basicamente o número de jogos transmitidos na TV aberta e na TV fechada. O Alan Simon publicou os dados aqui, ele fez essa compilação dos dados de TV aberta, então isso é só o dinheiro da Globo, tá? Não envolve o dinheiro do Sport TV, que também é medido pela quantidade de jogos transmitidos, né? Ele só tem direito a transmitir 2 por rodada, e também não envolve aqui, também não está nessa conta, o dinheiro do Premier, que é medido pelo número de assinaturas que cada clube tem, esse dado a gente não tem. O da Globo, a Globo pode transmitir 3 jogos por rodada, nem sempre ela transmite. E cada vez que ela não transmite o jogo, o valor por jogo aumenta, né? Se tem menos jogos transmitidos, o bolo continua o mesmo do dinheiro, enfim. O Fluminense foi o terceiro ou quarto time com mais transmissões na TV aberta nesse Brasileirão. O São Paulo e o Palmeiras tiveram 14 jogos cada um, e o Flamengo e o Fluminense tiveram 12 jogos cada um. Embolsa o Fluminense 17,5 milhões de reais só com o dinheiro da TV aberta em relação à transmissão. Ainda tem o do Sport TV, acho que o Fluminense não teve tantas transmissões assim no Sport TV, e tem o do Premier, que com base nas assinaturas, beleza? O que menos recebeu foi o Cuiabá, e o Goiás foram aqui poucos jogos, o Atlético Paranaense também teve pouquíssimos jogos transmitidos. O interesse maior ali no Fluminense e no Flamengo, que teve essa reta final aí também para se destacar, né? Se o Fluminense está ainda se importando com o Brasileirão e tal, possivelmente teria até mais transmissões, na verdade, beleza? Então essa grana aí pinga nos cofres do Fluminense também agora na reta final do ano, se não tiver tido nenhuma antecipação, nem nada disso, mas acho que se tivesse a gente já estaria sabendo. Uma curtinha, cara, que notícia que saiu na noite da sexta-feira na Rádio Brasil, né? O Gerson Júnior, que é o repórter lá, cobre o Fluminense na Rádio Brasil, ele publicou lá no Twitter, né, da rádio, de que além de Christian do Atlético Paranaense, Fernando Diniz gosta bastante do futebol do volante Bruno Gomes, do Coritiba, e que tanto o Christian quanto o Bruno Gomes são estudados para reforçar o Fluminense na próxima temporada. Como ainda é algo muito incipiente, o Gerson Júnior publicou aqui, estudados para reforçar, eu não vou entrar numa análise profunda do Bruno Gomes. No geral, ele foi revelado pelo Vasco, torcedores ali do Vasco e tal, que eu troquei a ideia, não curtem muito o Bruno Gomes, não. No Coritiba eu ainda não troquei ideia com ninguém de lá, não. Mas assim, parece aquele cara voluntarioso. Aliás, parece aquele cara que não é muito voluntarioso. E aí não chama a atenção da torcida. Não é aquele cara da garra, da força, enfim.
tendo mais alguma coisa do Bruno Gomes, eu volto, vou buscar alguma informação, mas eu também não posso, né, ficar gastando tempo, gastando pergunta ali com um jogador que às vezes nem vai vir. Vamos aguardar para ver se pinta mais alguma coisa do Bruno Gomes. Outra notícia, a gente agora, para poder fechar esse vídeo, uma notícia que o Vitor Lessa, do canal do Lessa, deu lá no canal dele, de que o volante Christian chegou a ter uma conversa pessoalmente com o Fernando Diniz sobre o interesse do Fernando Diniz em ter o Christian no Fluminense. Esse bastidor aí, essa conversa, aconteceu faz alguns meses, lá em abril desse ano, quando teve Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã, segunda rodada do Campeonato Brasileiro deste ano. E aí, segundo o Vitor Lessa, o Diniz, que é fã do futebol do Christian, chegou a dar um toque ali nele para poder vir pro Fluminense para eles trabalharem juntos. Vale lembrar, tá? O Christian é cria da base do Atlético Paranaense. E em 2018 ele estava no time sub-20 do Atlético, que era justamente o time que Fernando Diniz treinava em 2018. Naquele ano, o Diniz participou ali de toda a preparação do time, do Atlético e etc. Não foi ele o treinador do estadual, né? Era o Thiago Nunes, que jogou com o Sub-23, mas o Christian já estava ali na base do Atlético Paranaense, até foi emprestado para o Juventude naquele ano de 2018 também, né? Para poder jogar competições, né? Enfim, profissionalmente pelo Juventude, mas o fato é que o Diniz já tinha e tem um conhecimento do Christian lá da época do Atlético Paranaense também. Vai lembrar, né? No caso do Christian, teve proposta no passado, chegou-se a quase pagar ali 3 milhões de dólares, né? Ou de euros, agora não lembro de cabeça, que o Bahia queria pagar por ele, mas acabou não terminando ali a parada. O Bahia desistiu, queria empréstimo, o Atlético não queria emprestar, e o Fluminense também já tentou o Christian na janela de 2022. Vamos ver para onde vai essa negociação. Enfim, tá? Deixa o like aqui embaixo, vídeo com notícia, olha... Eu tô com sede, pô. Vou até usar minha garrafinha da Gold Case aqui pra beber água. É loucura, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!